A nossa meditação hoje é uma das passagens mais sensacionais da Bíblia, na minha opinião. E os irmãos aqui, dessa galerinha que está aí, que a maioria conhece o nosso trabalho lá no HUB, de capelania, eu usava muito esse versículo lá para pessoas que estão condenadas à morte. E fala muito ao meu coração. Que versículo maravilhoso é esse? E ele está lá no Evangelho de Lucas, Lucas, capítulo 23, versículo 43. Eu vou ler aqui, não precisa se preocupar em ver, não. Lucas, que era um médico, né, o Evangelho, mas o Lucas era médico, então ele é muito detalhista no Evangelho dele. Lucas 23, 43. Diz assim esse versículo. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meu Deus, se Jesus estivesse falando isso comigo, hein? Que bênção, meu amigo. Agora, com quem que Jesus estava falando? Alguém conhece a Bíblia aí? Sabe com quem ele estava falando? Hoje de manhã, rapaz, eu tive uma notícia muito ruim de uma colega que perdeu a mãe, né? A Monique conhece, né? Ela perdeu a mãe hoje e o que me veio ao coração passar para ela um versículo foi sobre Davi, quando perdeu um filho. Davi, pai de Salomão, ele perdeu o primeiro filho, que foi fruto de uma traição dele com a esposa de um general. Coisa simples, um homem segundo o coração de Deus, Davi. Hein? Imagina eu e você e nós aqui. Então, o filho dele morreu por conta do pecado dele. E, enquanto o filho estava agonizando, ele estava se lamentando, chorando, e fazia jejum, e não queria conversar com ninguém. E, de repente, o filho morreu, e ele começou a ficar feliz, e me dar comida, não sei o quê. E os assessores falaram assim, pô, você estava até agorinha há pouco lamentando a situação do seu filho, e agora ele morreu, você está assim? Olha o que ele respondeu. Isso está lá em 2 Samuel, 2 Samuel 12. Ele respondeu assim, respondeu ele, Davi, vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei para ela, porém ela não voltará para mim. Rapaz, Davi falou isso há 3.000 anos atrás. Eu irei para ela, essa criança que tinha acabado de morrer. Porém, ela não voltará para mim. O cara tinha certeza de que o filho dele estava nas mãos de Deus. Aleluia. O cara tem fé. Então, eu passei esse versículo hoje para a Gislaine, uma amiga nossa. Eu falei, ela é crente, ela acredita nas coisas de Deus, que Jesus morreu pelos nossos pecados. Não sei a mãe dela, mas provavelmente também. Então, a paz no coração com o que acontece depois da morte é muito interessante, porque a gente, se tiver certeza de uma salvação, como se Jesus estivesse falando para mim assim, hoje estarás comigo no paraíso. Meu Deus, que maravilha, o que eu fiz para merecer isso? Só que Jesus estava falando isso com um malfeitor, com um dos ladrões, né? Os 3 evangelhos mudam. Crucificado. Era Jesus 47 da prorrogação, do segundo tempo da prorrogação. O último ato do ministério de Jesus Cristo. Ele estava crucificado, aí já era próximo de meio-dia, ele foi crucificado às 9 da manhã, estava sangrando. Rapaz, o aspecto visual devia ser uma posta de carne ensanguentada, com vida. Uma não, 3. Ele e os 2 ladrões. Ele falou isso para um dos ladrões, porque o outro blasfemou contra ele. Chegou assim, ô Jesus, você não está falando que você é o filho de Deus? Safa você aí, meu irmão, e tira a gente daqui. O cara estava com um discurso retórico, ele já sabia a resposta. Ou seja, é uma das posturas que a gente tem em relação a Jesus e as coisas da divindade, da transcendência. É você blasfemar, você fazer chacota. A gente vê isso toda hora. Eu participo de diversos grupos de WhatsApp com gente que não crê,
E a pessoa não fica satisfeita apenas em não crer. Ele ainda faz chacota. Fala assim, Jesus, vem me salvar. Pô. Porque esse Jesus, por que deixou a Covid? Rapaz, não tem nada a ver, vai estudar um pouquinho o que disse. O outro ladrão, o outro malfeitor, chamou a atenção desse, falou, rapaz, cala a boca, você não está vendo que a gente está aqui porque merece, mas esse aqui não fez nada? E virou-se para Jesus e falou assim, Jesus, rapaz, com toda a humildade, o cara preso numa cruz, olhando para o lado, vendo uma poça de sangue, eu imagino o cenário daqueles filmes bem trágicos de Jesus, da paixão de Cristo, sangue caindo, Jesus já caído assim, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Rapaz, Jesus veio e vai voltar, né? Ele sabia disso, ele ouviu isso. Senhor, lembra-te de mim quando voltares no meu reino, no teu reino. Aí Jesus levanta e fala assim, hoje estarás comigo no paraíso. Cara, isso é maravilhoso. Hoje, não é amanhã, não é depois de passar no purgatório, não é nada disso, não. A Bíblia, para a gente ser coerente com a teologia bíblica, você tem que entender que depois da morte é o juízo. Está lá em Hebreus 9:10, 9:27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, olha aqui, um dos malfeitores ainda fez chacota com Jesus. O outro falou assim, Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Para onde vai esses caras? Para onde vão esses caras? Para esse que reconheceu Jesus e teve fé nele, Jesus falou, hoje estarás comigo no paraíso. Mas, irmãos, para onde foi o outro? Por isso que a chamada que eu fiz dessa pregação, dessa devocional, isso aqui não é uma pregação, é assim, aonde passaremos a eternidade? Você quer ter a companhia de quem na tua eternidade? Com um cara que fez chacota ou com o outro que humildemente pediu perdão a Deus? Porque a gente vai passar a eternidade com um desses. Para quem crê que morreu, acabou, e vai virar comida de minhoca, não é problema nenhum, porque aí para ele vai morrer feliz dessa forma. Eu creio que haja algo depois dessa vida, alguma transcendência, e eu me baseio nisso na Bíblia. O que vai acontecer depois? Pô, é melhor o paraíso, né? É melhor o paraíso, né? Jesus, quando fala assim, em verdade te digo, ele está falando assim, eu vou te falar uma coisa muito importante, é muito solene, a gente já viu isso aqui. Sempre que ele diz assim, em verdade te digo, como aqui, em verdade te digo. Rapaz, presta atenção, porque eu estou falando uma coisa fundamental. Hoje, não é amanhã, né? Depois que você passar no purgatório, pela Bíblia, não existe purgatório. Rapaz, toda uma teologia aí que a gente conhece, várias, acreditam em outras coisas. Eu estou falando da teologia bíblica. Depois da morte vem o juízo. E o juízo é aprovação ou reprovação de Deus, né? Então, duas posturas diante de Jesus. Uma de humildade e outra de arrogância. Rapaz, é o que a gente pode, é o exemplo que a gente pode, aos 47 do segundo tempo, não vamos esperar chegar num leito de morte para pensar em Cristo como uma boa possibilidade, uma boa forma de ter uma visão de mundo que transcende essa vida, que a gente, crendo que ele pagou naquela cruz pelos nossos pecados, nós estamos salvos, nós estamos no paraíso. É como se ele estivesse falando isso que falou para o malfeitor, nós não somos melhores que aqueles malfeitores, não pensa que nós somos melhores, não. Isso mostra uma coisa importantíssima. O que deu tempo daquele malfeitor fazer para merecer o paraíso? Ele era malfeitor, morreu logo depois, e aí não deu tempo de ler Bíblia, não deu tempo de ir para a igreja, nem católica, nem espírita, nem protestante, não deu tempo de tomar a hóstia, não deu tempo nem de ser batizado. E Jesus falou para ele, hoje estarás. Ele foi salvo. Ele foi salvo, ele tem paz com Deus, como eu quero ter. E para isso eu creio que Jesus comprou essa bênção. Isso é por graça, né? Fechando aqui, já que o nosso louvor chegou, eu vou passar a palavra para ele, ele está rindo lá. Tem um humorista americano chamado Mark Twain. Mark Twain, ele é do início do século passado. Ele falou uma coisa interessante, ele nem é crente, viu? Ele nem é crente, mas ele falou assim,
a maioria das pessoas preocupa-se com passagens da Bíblia que não entende. Fica procurando pelo em ovo, né? Chifre em cabeça de cavalo. Mark Twain, que não era nem crente, falou assim: o que mais me preocupa são as passagens que eu entendo. Como essa. Fácil de entender, simples assim, 2 destinos, né? E um outro, já brasileiro agora, contemporâneo, lá do Rio de Janeiro, do meu estado, né? Um pastor reformado, músico, viu, o Périx? O Périx músico aqui, não é o Périx Cardim, não. É o Josemar Bessa, um pastor reformado, ele dizia assim, olha, pessoal, tem o exemplo lá dos 2 ladrões da cruz. O cara foi salvo no último segundo da prorrogação, do segundo tempo da prorrogação. Na cruz, um ladrão foi salvo para que ninguém se desespere, mas apenas um, para que ninguém se iluda. Você passará a eternidade com um dos 2 ladrões crucificados com Jesus. Rapaz, essa de que um foi salvo para que ninguém se desespere, ou seja, há esperança. Mas, cara, foi só um. E no finalzinho da partida. Esse já foi um clérigo inglês que falou isso, eu misturei as 2 citações. Mas, enfim, como é que isso pode se aplicar na nossa vida? Meu Deus, dá uma chance a Deus, né? Parece muita heresia, muita arrogância. Não, dá uma chance a Deus. Começa a estudar um pouco mais da Bíblia, procura saber um pouco mais do Evangelho, porque isso transforma a tua vida, isso transformou a minha. Cardim me conheceu, a Sueli Mieco me conheceu, os 2 me conheceram antes. Cara, eu não me reconheço hoje. Né? E o que me transformou foi o Evangelho de Cristo, para a glória de Deus. Né? Vou orar aqui. Senhor, eu peço que o Senhor ilumine cada coração aqui, cada quadradinho desse que eu estou vendo aqui, Pai. Eu peço que o Senhor abençoe com o dom da fé. Pai, que haja pelo menos o benefício da dúvida, que instigue cada coração aqui a buscar conhecer um pouco mais desse Cristo que garante a nossa salvação pela morte naquela cruz. Ele pagou os nossos pecados, nós não vamos ser condenados por isso. Pai, eu peço que isso seja implantado em cada coração aqui, em cada família, e que nos traga paz. Isso nos traz paz. E é com essa paz que eu encerro esse breve momento devocional. Em nome de Jesus. Amém.